O que é Eclesiastes? Eclesiastes fica depois de Provérbios, quase aí, um pouquinho depois da metade da Bíblia, né? Eclesiastes, quero dar as boas-vindas também para o Rafael e Kate e o Ricardinho, são nossos vizinhos lá de Peniel. Sejam bem-vindos. O seu Juvandir e a Dona Maria já são de casa. Então nós vamos ver Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes é a cara do meu tio. Meu tio era assim, igual esse livro. Numa primeira lida, numa primeira examinada, você diz: esse cara é muito pessimista. Tudo que ele falava parece que era só para baixo. Ele via coisa ruim em tudo. Mas na verdade, quando você começava a pensar um pouquinho mais e a observar mais o que ele falava, você dizia: não, ele não está errado não. Como alguém disse: você acha que eu seria capaz disso? Aí o outro falou: eu acho que você seria capaz de pior. Porque nós somos autocomplacentes, isso é, nós achamos que nós não somos tão ruins, mas na verdade nós somos pior do que nós julgamos ser. Então a vida não é muito fácil não, se nós começarmos a observar em detalhe, colocar em relevo, não é? As atitudes das pessoas, o mundo, principalmente o mundo, de modo geral, você vai ver que a coisa é feia. Só piora. Alguns até inventaram o despiora, né? Para não dizer melhorar. Mas a questão é que o livro de Eclesiastes, como alguém já falou, né? O livro mais mal-humorado do mundo, ele traz uma melancolia, um pessimismo que não é muito normal. Nós temos falamos em outra oportunidade, né? Sobre a mentalidade pós-verdade, né? Nós vivemos uma pós-verdade, que eles não querem chamar de mentira, mas é assim, cada um tem sua verdade e está tudo bem. Nós vemos, o mundo hoje vê a vida de uma maneira muito, muito frágil, muito flácida, né? Não há firmeza. No entanto, quando nós lemos Eclesiastes, é um livro muito absoluto, é um livro absoluto para baixo, entendeu? Ele sempre está vendo coisas ruins. Então, é um dos livros mais difíceis da Bíblia, é o livro de Eclesiastes. Não é Apocalipse, é o Eclesiastes. Porque parece que há uma contradição. Mas para você entender o Eclesiastes todo, você precisa entender o capítulo 12, que é o último capítulo. No capítulo 12 de Eclesiastes há uma transformação. Quem escreve Eclesiastes, quase com toda certeza, é Salomão. Salomão foi um rei de Jerusalém. E Salomão foi um homem que experimentou de tudo. Tudo que você imaginar ele experimentou. Dos prazeres da vida, ele experimentou. Das riquezas, ele experimentou. Do poder, ele experimentou. Das mulheres, muitas, experimentou. Então Salomão ele tem um contexto de vida
de coisas que deram certo e de coisas que deram muito errado. Nos primeiros 11 capítulos, ele mostra a vida dele, como foi a vida dele. De tudo exageradamente. Mas quando chega no capítulo 12, a velhice abate, os pensamentos voltam ao lugar onde nunca deveriam ter saído, e ele fala o que é a vida. Em que consiste a vida? Qual o destino da vida terrena? Qual é a fragilidade do corpo humano? A velhice, que é retratada ali de uma maneira poética, no capítulo 12. Ele fala da quantidade de conhecimento que uma pessoa pode adquirir, que é ilimitado, mas que no final das contas, em comparação às coisas celestiais, não serve para nada. A suma é essa, ou seja, o resumo é esse. Goza da tua vida, faz o que tiver que fazer, com os recursos que você tiver, mas saiba, você vai ter que prestar contas disso. É assim que termina o livro. No capítulo 1 ele vai falando das vaidades deste mundo. Parece que tudo é igual. Tem até um título aí de algumas bíblias, a eterna mesmice. Quer dizer, é tudo a mesma coisa. É como uma criança que ganha aquele brinquedo que ela sempre quis. Algumas horas ela já cansou do brinquedo. É só isso? É só isso. Aquelas grandes conquistas que você tinha como plano, projeto de vida, sonho, quando você alcança, quando você atinge, você fala, é só isso? Só isso, não passa disso. Aí nós precisamos nos renovar com projetos e sonhos, para nos mantermos vivos. E é assim que o pregador, porque Eclesiastes significa pregador, é assim que ele nos fala. O pregador está comunicando para você hoje novamente. Lembra do meu tio, parecendo esse pregador aqui? Não estou eu repetindo palavras que meu tio falava? E eu lá com 10 anos de idade, 14 anos de idade, fui crescendo, ouvindo, gostava muito dele. Eu falei, não, ele está certo em muitas coisas. E esse pregador também está certo em muitas coisas. Contudo, tem que surgir uma esperança daí, Você não pode ficar num pessimismo. E o pregador deixa essa esperança para nós. Ele não se despede desse livro sem deixar muita esperança. Mas toda a esperança que ele coloca é celestial. Se você não olhar para cima, não tem como você ter esperança nesse mundo. Então vamos tentar ver como o pregador vê, como Eclesiastes está vendo o mundo. Então vamos lá. O pregador está nos comunicando que tudo se repete. Primeira coisa que ele nos comunica aqui, tudo se repete. Então, se você pensar em algumas coisas da vida, coisas boas e coisas ruins, você vê que há um ciclo, está sempre se repetindo. Quando você pensa que lançaram uma nova moda, aí vem alguém com uma foto de 1940, estava lá, aquela moda se repetindo. Quando você pensa que alguém nunca falou aquilo que você ouve, você lê um livro, tá lá, o cara repetiu daqui. Quando você pensa em tecnologia, aí já fica mais difícil. Por quê? Porque a tecnologia parece que ela só avança. Mas toda a tecnologia
ou quase toda tecnologia, ela tem nos seus primórdios a sua inspiração. Ou seja, há uma grande tecnologia aqui, mas se você retroceder na história, você vai ver que alguém já tinha aquele princípio. Alguém já pensou, alguma coisa podia acontecer um dia. E não é que aconteceu? Então nós temos uma repetição de fatos, uma repetição de atitudes das pessoas também, uma repetição do visual e uma repetição de desejos. O ser humano sempre desejou as mesmas coisas, só muda o contexto. Se alguém quer, ele quer um prédio, um grande prédio, um fazendeiro já quis um curral maior. O princípio não muda. As pessoas só estão desejando. Então tudo se repete. Então vamos ver no versículo 10 de Eclesiastes. Eu já disse que ele fala de muitas vaidades, né? Vaidade, a gente se esquece que tem origem numa palavra vã. Vaidade vem dessa palavra, vã. Tudo é vaidade, quer dizer, tudo é vão. Tudo é vazio. Versículo 10, alguém quer ler? 1:10. Há alguma coisa em que se possa dizer, vê isto, é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Ah, mas o mundo está tão terrível. Você viu a propaganda do Burger King? Você viu tal propaganda? O mundo está tão assim. Olha, já aconteceu no passado. Você viu Lázaro matando pessoas aí, né? O assassino, né? Não, já teve gente assim também. Muita gente. Estava lendo a história do Jack Estripador. Ouvindo, né, uma história do Jack Estripador. Foi o primeiro serial killer, matou 5 pessoas, né? Então, você já teve pessoas más no mundo, você já teve, isso que eles chamam de ideologia, já teve cidades que já foram destruídas por causa disso. Então, tudo que há hoje, não precisa pensar, olha como o mundo está. Olha como o mundo sempre esteve. O mundo jaz no maligno. Desde que Satanás pegou de Adão e Eva a autoridade sobre o domínio sobre esse mundo, o mundo é o que é sempre. E sempre vai ser assim. Não sei se vai piorar, porque sempre foi ruim o mundo. Tudo se repete. O versículo 9 também nos dá a entender isso, né? O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo de onde? O que está debaixo do sol? Tudo está debaixo do sol. Então não há nada novo. Então não adianta você vir com novas reclamações sobre o mundo, porque são velhas reclamações. Você nunca pensou que você fosse falar igual a sua avó, não é verdade? Você nunca pensou que fosse falar, esse mundo está perdido. E de repente você se pega falando o quê? Esse mundo está perdido. Minha avó falava isso. E eu achava que minha avó estava errada. Meus irmãos, não há nada novo nesse mundo. É o que o pregador está nos comunicando. Ele também nos comunica o seguinte: é cansativo tentar entender o mundo. Essa é outra comunicação do pregador. É cansativo tentar compreender ou entender esse mundo. Você já tentou entender esse mundo? Você já tentou colocar uma lógica neste mundo? Você fica frustrado porque não há uma lógica.
Por exemplo, antigamente quando alguém ficava gripado, tinha que fechar toda a casa, colocar os 3 cobertores em cima da pessoa. Depois começaram a falar, abrir toda a casa, ficar só com um lençolzinho. Dá um banho gelado. Dá um banho gelado. Então, não podia comer ovo, porque tem muito colesterol. Não, come ovo porque é o colesterol bom. Abacate não pode porque é muito oleoso e tem colesterol, gordura. Come abacate porque é o colesterol bom. Usa máscara, não usa máscara. Então tudo aquilo que nós achamos, agora sim, a ciência explicou para nós. A ciência muda para cá, muda para lá. Vai progredindo, vai regredindo. Então nós temos uma outra dificuldade nesse mundo, é tentar compreendê-lo. Porque o mundo é composto de pessoas. E as pessoas têm compreensão diferente das coisas. Os melhores técnicos de algum assunto têm uma compreensão. Aí vem outros técnicos daquele assunto e têm uma compreensão diferente, que nunca entra num acordo. Aí já nós lutamos para cá e para lá, e nós somos jogados para cá e para lá para tentar entender o mundo. Aí nós não entendemos. Aí vem as pessoas que nada sabem, mas sabem de tudo e dão palpite em tudo. Aí você fica confuso para onde você vai, para onde você olha, você fica confuso. Aí para complicar a situação, você fala, então vamos para a Bíblia. Aí vem um pregador dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Aí você fica confuso mesmo. Então o versículo 13 nos fala que é muito cansativo você entender, tentar entender esse mundo. Versículo 13, alguém pode ler? Dediquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Está em frontonha ocupação, deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Ou como diz outra versão, para nele os afligir. Que aflição! Deus nos deixou numa aflição. O homem é rei em Jerusalém, entende de todos os assuntos, começa a aplicar o coração dele para esquadrinhar, para sondar, investigar, e ele vai se informando com a sabedoria que Deus deu a ele. Era o homem mais sábio do mundo, a Bíblia diz. Tudo que acontece debaixo do sol, ou seja, nesse mundo, ou do céu, e ele vê que o trabalho é enfadonho, o trabalho é cansativo, não é pouca coisa não. Deus coloca o domínio sobre, debaixo do homem. O homem tem o domínio sobre tudo, mas o homem não domina o mundo, porque o pecado afetou a nossa compreensão. E aí você vê ótimos, ou não ótimos, mas você vê cientistas muito bem dotados de inteligência, falando que nós viemos de uma sopa orgânica, de um girino que se transformou numa outra coisa, se transformou numa outra coisa. Aí veio um primata mais elevado, que é um tipo de um macaco. Aí veio o homem, o ser humano, aí aparece a gente. Quer dizer, entre aquele bicho e agora o ser humano, que eles chamam de bicho também, é um animal. O crente que entende a Bíblia, ele nunca vai chamar o ser humano de animal. Mas os cientistas temem dizer que somos um animal, somos animais desenvolvidos.
Aí fica faltando um elo perdido ali, né? O que ligou aquele bicho com o ser humano? Ah, está perdido por enquanto, mas vamos achar. Você tem que acreditar nisso. Não, você não precisa acreditar nisso. Então, mas o mundo não entende nem de onde veio. As pessoas não sabem de onde elas vieram, nem o que elas estão fazendo aqui, e nem para onde elas vão. A única maneira de você ter resposta a essas 3 perguntas está aqui, nesse livro. Se esse livro é desacreditado, nós vamos ficar na mesma escuridão que as pessoas deste mundo. É enfadonho tentar compreender a humanidade, tentar compreender o mundo. Então é isso que o pregador está nos comunicando. Ele nos comunica, então, além de dizer que tudo se repete, dizer que é cansativo tentar entender o mundo, ele ainda nos comunica que até o sábio é triste. Pega a pessoa mais sábia deste mundo, é uma pessoa triste, é uma pessoa não realizada, é uma pessoa que não é feliz. E isso nos deixa no desespero, né? Porque se o mais sábio é assim, imagina os outros. Talvez as pessoas mais felizes deste mundo são as mais ignorantes. Quando você não sabe nada, você não se preocupa com nada. Mas quando as pessoas tentam compreender a razão da existência, quando elas tentam entender os problemas da vida, elas entram em parafuso. Não poucas vezes pessoas perguntam: um crente pode ficar deprimido? Eu falo, se pode ou não pode, eu não sei, mas que tem um monte de crente deprimido, tem. A depressão é pecado? Por que as pessoas ficam deprimidas? Então são perguntas que deixam as pessoas de novo com muitas dúvidas, deixam as pessoas infelizes, e uns tentam responder de um jeito, outros tentam responder de outro jeito. Como disse talvez Martinho Lutero, não sei se replicando alguém, mas ele disse: uma coisa eu sei, nada sei. Uma coisa eu sei, nada sei. Então assim é o pregador, assim é Eclesiastes. Quando você pensa, se Salomão não resolver os problemas da minha cabeça, das dúvidas que eu tenho, ninguém mais pode. Então eu tenho algo para dizer para você: ele não pôde te ajudar. Veja o que ele diz, versículos 16 até o 18, 3 versículos, alguém pode ler? Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Bora lá, José, continua. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então, se você estuda muito, se você sabe muito, cada vez você fica mais triste com a situação. Agora, se você não sabe nada, está tudo bem. Não sei nada, nada me afeta. Por isso foi dito: uma coisa eu sei, nada sei. E Salomão, com toda a sabedoria dele, ele disse: olha, eu fiz de tudo, não tem um canto dos assuntos desse mundo que eu não percorri, e eu vi que é correr atrás do vento. É algo que não... É uma larga experiência, mas você acaba não pegando nada.
e ele viu que isso é muito enfado, é muito cansativo e aumenta a tristeza. E aí, meus irmãos, o que a gente faz? Dá um grito e sai correndo? O que nós fazemos? Pastor, Pois não? em Provérbio, eu não estudei Eclesiastes, mas em Provérbio, ele, estou fazendo a pergunta, Sim, era Deus, né? Salomão não era Deus, a sabedoria era Deus. isso. Certo? Em Eclesiastes, por ele ter pecado, caiu, Deus não era mais Deus? Em Eclesiastes, saiu dele, da sabedoria? A sabedoria saiu dele? Entendi. Sim. Obrigado. Certo. Lá em Provérbios, quando ele fala sabedoria, é a verdadeira sabedoria, é o próprio Jesus Cristo, a sabedoria. E será que ele não ficou triste agora estudando o Senhor? Porque aí era Deus, e aí Deus não estava mais sobre ele? Então a gente tem que procurar as coisas quando é de Deus? É mais ou menos isso. Quando ele trata em Eclesiastes, quando ele chama de sabedoria, já não é mais a sabedoria de Deus, é a sabedoria do homem. Isso. Isso. Porque já não estava mais sobre ele. Exatamente. Tá. Então Salomão, Deus deu a sabedoria para ele, mas ele desprezou essa sabedoria. Então ele começou a andar muito na sabedoria humana. E na sabedoria humana, qual a conclusão que você chega? Essa aqui mesmo. Muito pessimismo. Tá, mas aí é porque Deus não estava sobre ele. Isso. Então ele vai querer nos mostrar que nós temos que procurar a sabedoria de Deus. não Exatamente. É isso? Isso. Você só vai descobrir isso no finalzinho do capítulo 11 e o capítulo 12. O que Salomão fez? Ele voltou. Porque você lembra quando aquelas mulheres vieram com o bebê, o bebê é meu, não é meu? O que ele falou? Dá uma espada, cortar no meio. Então ele resolveu aquilo. Aquilo era a sabedoria de Deus. Agora, quando ele começa a se envolver com várias mulheres, não foram só mulheres. Junto com as mulheres vieram o quê? A idolatria, exatamente. Os deuses daquelas nações, porque as mulheres eram estrangeiras. Aí a mente dele deu uma guinada. Ele começou a desprezar a sabedoria de Deus e ficou só com a sabedoria humana. E com a sabedoria humana ele chegou a essa conclusão. É isso mesmo. No entanto, meus irmãos, a nossa vida é igual. Quantas horas por dia que nós estudamos a Bíblia? Muito pouco, não é? Então, de vez em quando, nossa vida é bombardeada de sabedoria humana. Comentaristas políticos, comentaristas da vida, psicólogos e os sábios deste mundo. Então você está estudando, você está lendo, você está se aprimorando sempre no humanismo, sempre na sabedoria humana. Então é claro que a nossa vida acaba sendo igual a de Salomão, porque você tem muitas influências deste mundo na sua vida. E você tenta compreender a vida de acordo com o humanismo, de acordo com a sabedoria humana. Sendo assim, então, nós nos encontramos na mesma situação que Salomão. Agora, Jesus falou sobre esse mundo. E nós precisamos sempre voltar para aquele que é mais sábio do que Salomão, que é Jesus Cristo. Então, o que Jesus falou desse mundo? Vamos ler? Mateus 7,13. Vamos lá para Mateus, ver alguns versículos sobre este mundo. Nada contra curso de filosofia, né? Mas uma vez um pastor estava fazendo curso de filosofia. De certa forma foi um curso que eu fiz também, né? Pedagogia, é pura filosofia quase. Eu perguntei por que o irmão, já no ministério, quer fazer esse curso. Ele disse, é porque eu quero entender a humanidade. Então, é uma motivação, ele queria entender a humanidade, ele achava que a filosofia seria a ferramenta para isso. Agora, tudo bem, ele pode acrescentar o conhecimento dele, mas ainda eu continuo dizendo, quer entender o ser humano, a humanidade? A Bíblia. A Bíblia diz como e quem é a humanidade. Então Jesus falou sobre o mundo.
Mateus 7,13, alguém pode ler? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Muitos, o mundo inteiro. Uma pequeníssima porcentagem não está nesse caminho largo. Quem está no caminho estreito? Os do Senhor Jesus Cristo. É pouquinha gente. Então, você tem que saber desse mundo é o seguinte: vamos começar a revelar quem é o mundo, não porque Salomão falou, não é porque eu estou falando, ou escritores estão dizendo, porque Jesus falou. Primeira coisa que você tem que saber sobre o mundo: a maioria está perdida. Então, se você ficar ouvindo o mundo, você está ouvindo os perdidos. Mateus 13, 22. Alguém pode ler Mateus 13, 22? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, cuidado com o mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer entender o mundo? Então saiba disso. O mundo vai tentar sufocar a palavra de Deus que há no seu coração. Através do quê? Através dos cuidados, da fascinação e das riquezas. O mundo vai tentar cegar você da palavra de Deus. Estou falando como é o mundo. Jesus é pessimista? Não, ele é o dono do mundo. Ele sabe o que é o mundo. Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que Jesus está dizendo sobre o mundo aqui é que não vale a pena. O mundo não vale a pena. Quer compreender o mundo? Então está aí, Jesus está dizendo, não vale a pena ganhar o mundo inteiro. Lucas agora. Lucas 12. Nós estamos tentando ajudar o Salomão, tá, gente? Salomão estava em conflito. No final das contas, estamos tentando nos ajudar. Compreender o mundo, e Jesus está dizendo o que é o mundo. Lucas 12, 30, alguém pode ler? Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vossos pais sabem que precisais delas. Quer conhecer o mundo? O mundo é desesperado atrás da comida e vestimenta. Por assim dizer, o mundo está atrás das coisas materiais. Mas Jesus sabe do que você precisa. Então você não busca um mundo que está perdidaço. Você busca Jesus, que sabe o que você precisa. Quer compreender o mundo? Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Alguém pode ler? Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Quer conhecer o mundo? O mundo está atrás de orgia, atrás de bebedice, preocupações, prazeres deste mundo. E isso aí vai ser um laço para você. Quer compreender o mundo? Cuidado não colocar o pezinho muito lá dentro, não, porque ele vai te laçar. É o que Jesus está dizendo. João agora. João 8, 23. Pastor, Pois não, Neto, não é? quando fala de Salomão lá das mulheres, mas foi ele que escolheu, né? O abismo chamou do abismo, né? Sim. E aí não era para se misturar. E aí ele escolheu a mulher, então quer dizer, o coração dele já estava inclinado a longe do Senhor, né? Isso. Uma escolha dele.
eu acho que o que Jesus está dizendo para nós é suficiente para nos acautelar a respeito do mundo. Veja o que ele fala em João 8, 23. Alguém pode ler? Disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, se nós queremos ser iguais a Jesus, vamos saber disso. O mundo é aqui de baixo, Jesus é lá de cima. Então, o mundo é irrecuperável, irmãos. O mundo vai ser destruído. Não tem nada no mundo que poderia nos dar essa felicidade que Salomão estava procurando. Também 14, João, né? 14, 27. Tem 3 referências, né? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quer conhecer o mundo? O mundo dá uma paz enganosa, ou pelo menos insuficiente. O mundo traz paz? Sim. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Então o mundo dá uma certa paz, mas não é suficiente. Mais 2 referências, João 17, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus fala que o mundo é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Porque eu preciso viver em algum lugar, certo? Onde que eu vou viver? No mundo. Por enquanto é no mundo que eu vivo. Mas Jesus está dizendo que ele não é do mundo, mas ele precisou viver nesse mundo. Mas que o objetivo não era esse mundo. Veja o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, por enquanto, você precisa viver nesse mundo. Tem um grupo de pessoas que quer fugir para as montanhas. Sim, tem grupos assim hoje em dia. Eles fazem uma campanha para viver com uma rocinha, uma hortinha, né? E viver assim. Você não consegue. Você vai precisar do cartão de débito, de crédito. Você vai precisar viver de alguma forma no sistema desse mundo. Não dá para você se afastar do mundo. Porque aqueles que formam uma comunidade, naquela comunidade começam as injustiças, as imoralidades. Aí você começa a fazer um outro mundo para você, porque o sistema é único. E finalmente, João 18, 36. João 18, 36. Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. É a conclusão que Jesus nos dá. Ou seja, olhe para o reino de Cristo Jesus, que não é deste mundo. Se estamos aqui, por enquanto, de passagem, vamos usar desse mundo, mas não abusar, como o apóstolo Paulo nos diz. Que Deus abençoe, não fique confuso nesse mundo. Você só vai ficar confuso se você tentar entender o mundo com a sabedoria deste mundo. Mas se você olhar o mundo com a sabedoria de Jesus, você vai saber: eu não sou desse mundo, estou aqui de passagem. Amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar e depois vai ter uma música, aí nós encerramos. Senhor, agradecemos pela Tua palavra rica, eterna, poderosa. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a ter a compreensão cada vez mais das coisas do alto, do reino de Cristo Jesus, que não é deste mundo. Ó Pai, ajuda-nos a não nos desgastarmos tentando compreender esse mundo, porque Jesus já disse que o mundo é assim, da maneira que nós estamos vendo, imoral,
cheio de preocupações e cheio de ganância. Mas nós sabemos, ó Pai, que temos em Cristo Jesus toda a suficiência. Nós oramos no nome dele. Amém. Amém.